Daí, pessoal, mais uma resolução. Numa reunião de 20 professores, exatamente 6 lecionam matemática. Qual o número de comissões de 4 professores que podem ser formadas, de modo que exista no máximo um professor de matemática na comissão? Bom, então vou pensar assim, ó. Eu disponho de 20 professores. Então são 20 professores. 20 professores. Desses 20 professores, exatamente 6 lecionam matemática. Então vou colocar aqui, ó, que 6 lecionam matemática. Então significa que os outros 14 não lecionam matemática. São de outras áreas. Então vou pensar assim, ó, se eu quero escolher comissões de 4 professores que podem ser formadas de modo que tenha pelo menos, ou que tenha no máximo, um professor de matemática, eu vou então fazer aqui as 4 casinhas, 1, 2, 3, 4, né, que são os 4 professores que eu vou escolher, e aí tem que ter no máximo um professor de matemática. Então eu vou colocar aqui um professor de matemática, e aqui eu vou dizer que são outros, né? Então esses outros eu vou chamar aqui, ó, são outras áreas. Vou botar um X, significando que são outras disciplinas. Bom, e aí, esse cálculo aqui, ó, desse professor de matemática é fácil. Por quê? Porque eu tenho 6 professores de matemática e devo escolher um. De quantas maneiras eu posso escolher um de 6? Ora, de 6 maneiras. Eu tenho 6 possibilidades. Ou seja, um de cada vez. Né? Se eu tenho aí professores de matemática 6 aqui, ó, Antônio, Beatriz, Carlos, Débora, Edson e Fabiane, então eu tenho que escolher um. Pode ser o Antônio, pode ser a Beatriz, pode ser o Carlos, a Débora, o Edson ou a Fabiane. Pode ser um deles. Ou seja, eu tenho 6 alternativas, 6 possibilidades de escolher um. Ok? E aqui eu preciso escolher 3 professores que não sejam de matemática. Então eu vou escolher esses 3 dos 14 que não são de matemática. Então aqui, combinações de 14 para escolher 3. E por que são combinações? Porque eu vou organizar uma comissão, e dentro de uma comissão não existe ordem entre os elementos. Então aplico aqui as combinações, fatorial do maior, embaixo fatorial do menor, que é o número de escolhidos, e do lado a diferença, 14 menos 3, 11. 11 fatorial. Vou abrir esse 14 até o 11, 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 fatorial, seguro no 11 fatorial, aqui 3 fatorial, 11 fatorial. Cancelo aqui, ó, 11 fatorial com 11 fatorial. Esse 3 fatorial é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, né? 3 vezes 2 vezes 1, nem precisa esse 1. 3 vezes 2 é 6, então eu vou simplificar aqui, ó, esse 6, 3 fatorial que é 6, com esse 12 por 6 que dá 2. E aí isso restou para mim 14 vezes 13 vezes 2. E aí eu vou fazer o cálculo aqui no rascunho, ó. 14 vezes 3 vezes 2 é o mesmo que 14 vezes 26, né? 13 vezes 2 é 26. Então vou fazer aqui no rascunho, ó. 14 vezes 26. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 4, 8 e 8, 16. Vai 1, 364. Então aqui resultou esse produto 364. Então eu tenho 6 possibilidades de escolher
o matemático e 364 possibilidades de escolher os demais. Então, para esse caso aqui, eu tenho 6 vezes 364, né? Já que é uma comissão, eu tenho que escolher um matemático e 3 outros que não sejam matemático. Então, esse E me leva aí para uma multiplicação. Aí eu faço 6 vezes 364. No rascunho de novo. 364 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 6, 36. E 2, 38. Vai o 3. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. 2184. Então aqui eu tenho 2184 casos. Isso considerando um matemático e os outros 3 que não sejam matemáticos. Como ele diz que as comissões devem ser formadas de modo que exista no máximo um professor, então eu posso ter uma comissão com nenhum professor, né? Se é no máximo um, eu posso ter nenhum. Então, 1, 2, 3, 4. Então, se é nenhum professor de matemática, olha só, é tudo xizinho aqui, ó, tudo de outras áreas. E aí eu vou escolher aqui esses 4. Eu vou escolher das outras áreas, ou seja, eu vou escolher dentre os 14. Então, combinações de 14 que são disponíveis para eu escolher 4. 14 fatorial, 4 fatorial, a diferença de 14 menos 4 é 10. 10 fatorial. Vou abrir esse 14 até o 10. 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10. Segura no 10 com o fatorial, que é o maior de baixo, né? 10 fatorial e 4 fatorial. Cancelo 10 fatorial com 10 fatorial. Esse 4 fatorial é o mesmo que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse vezes 1 aqui não precisa. Então, 4 vezes 3 vezes 2. E saio simplificando. Ó. Por exemplo, aqui, ó, 4 vezes 3 é 12. Então, eu corto aqui, ó, 12. E esse 2 eu simplifico com 14, que dá 7. E aí eu percebo que sobrou para mim 7 vezes o 13 vezes o 11. E aí vou fazer o cálculo. 7 vezes 13 vezes 11. 7 vezes 11 aqui, ó, dá 77. Então o produto que eu tenho aí, na realidade é o que? 77 vezes 13. Fazendo o rascunho aqui. 77 vezes 13. 3 vezes 7, 21. Vai o 2. 3 vezes 7, 21. E 2, 23. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 7, 7. Isso restou aqui 1. 10. Vai 1. 3 com 7, 10. Deu 1001. Então aqui eu tenho esse produto, é 1001 situações. Que é já o encerramento desse segundo caso. Então eu tenho um caso aqui com um professor de matemática e aqui com 0 professor de matemática. Portanto, situações de no máximo um professor de matemática. E agora o que eu faço com esse 2184 e 1001? Eu somo, né? Por que somo? Porque ou eu uso um professor de matemática ou eu uso 0 professor de matemática. Então, como tem essa situação aí de ou, né, de alternância entre uma coisa e outra, eu somo as possibilidades. 1001, 2184. Somando isso, eu tenho 1 mais 4, 5. 0 mais 8, 8. 0 mais 1, 1. 1 mais 2, 3. Finaleira. 3.185 comissões possíveis, utilizando no máximo um professor de matemática.
a partir de 6 de matemática e 14 outros professores. Ok? Ficamos por aqui então. Deixo aí o meu forte abraço, obrigado pela visita. Espero que o vídeo tenha contribuído com os teus estudos e até a próxima.